exatamente. Tem casamento que acaba, né, dentro da casa swing. Tenho histórias. Olha lá. Acabou lá dentro, a aliança jogada na cara e tchau, não quero mais, e é isso. Que eu não aceito, tá? Vamos supor, se meu namorado entrasse num site adulto, pegasse uma menina de webcam pra ele se masturbar. Eu tô fora, isso pra mim já é uma traição. Vocês não estavam preparados pra isso. Eu, Prazer Esté. E eu, Bibi Hot, no Intimidade Podcast. Olha que tudo esse podcast que a gente vai trazer, hein, Bibi? E essa mistura? Eu sei que as pessoas estavam curiosas, a gente já começou a falar um pouquinho ali, mas essa é uma mistura inusitada, que eu acho que ninguém nunca viu a gente juntas, né? Não, e opiniões totalmente diferentes, e era isso que a gente queria, né, Bibi? Mostrar que a sexualidade, o prazer, o amor, ele pode ser muito diferente em cada cabecinha de cada pessoa. Somos complexos e por isso que a gente tem que, dentro da complexidade de cada um, a gente acolher, se divertir, que a gente vai dar risada, a gente vai falar de muitos temas polêmicos, mostrar dois lados diferentes. A Esté tem um relacionamento diferente do meu, a gente tem visões sobre a sexualidade, mesmo ambas sendo do universo da sexualidade, profissionais, né, da sexualidade, a gente pensa diferente e é que aí que tá a chave da nossa diferença. Que é a melhor coisa. Exato. É a melhor coisa, mostrar realmente que a gente vai muito além desse pensamento fixo de cada pessoa. E o importante é a gente respeitar, curtir, interagir, que é justamente o que todo mundo quer. A gente não vai convencer as pessoas de nada, não é isso. A gente vai apresentar pontos diferentes. E aí você, aí que vai assistir a gente, de acordo com a sua vivência, com o seu relacionamento, fala, isso aqui pra mim serve, isso aqui não serve, eu descarto. Então, é isso. A gente já discutiu em off alguns temas e a gente já viu que a gente pensa diferente e que mesmo pensando diferente, eu não faria. Mas faz sentido pra mim que você faça isso. Pô, que legal. Então, é a gente desenvolver essa empatia também com quem pensa diferente, com quem vive relações de uma forma diferente também, né? Com certeza. E aqui no Intimidade Podcast, gente, vocês vão ter acesso a muitos conteúdos que vão desde uma educação sexual, mas também temas que as pessoas têm curiosidade de saber, têm uma dificuldade de entender. Então, a gente englobou temas, pessoas incríveis pra gente realmente tirar todas as dúvidas de vocês com relação a relacionamento, sexualidade, tudo, vários né? tabus que existem, né? Vários. E assim, eu sou uma pessoa ansiosa por natureza. Então, eu já tava ansiosa para esse projeto acontecer logo, mas os convidados que a gente vai trazer são tão diferentes uns dos outros, porque é isso que a gente tá falando. A gente tá trazendo essa mistura porque a gente foi muito ensinado de que a sexualidade tinha um padrão, tinha um estigma só de seguir. Se você tava fora disso, você era errado, você era estranho. Então, a gente vai trazer vários convidados que são, assim, do babado. Sensacionais. Que a gente vai se divertir muito e vocês vão aprender se divertindo, vão questionar. Às vezes vão ficar de queixo caído com algumas coisas também. O que é normal, porque eu também fico até hoje. E é isso que é o gostoso, né? A gente também sair um pouco dessa zona de conforto, né? Então, a gente vai ter, assim, as nossas pautas, mas não vai ser essa coisa engessada, não. A gente aqui, é meio fora da casinha. Cada uma tem a sua casinha diferente uma da outra, mas a gente tudo fora delas. Então, essa é a ideia, que a gente seja uma coisa bem despojada, divertida, né? E meramente educativa. Com certeza. E trazendo opiniões diferentes de uma maneira construtiva. Porque hoje eu sinto que muitas vezes, por você ter uma opinião diferente da minha, é briga, acabou, não se tem uma conversa. Isso é muito ruim, porque a diferença, eu acredito que ela faz todos nós crescermos, né? A diferença, debater, entender o porquê. Então é isso que a gente queria nesse podcast. Duas pessoas com opiniões totalmente diferentes, que chegaram para complementar uma outra e mostrar o quanto esse nosso mundo pode ser diversificado. Sem criar uma guerra, né? Exato. Sem virar esse debate. Por exemplo, você vai colocar a sua opinião, eu vou colocar a minha, e você não precisa me convencer da sua. Exato. A gente escuta, entende, compreende, trabalha essa coisa, interpretar, né? As pessoas têm uma dificuldade de interpretar, que a gente vai trabalhar bastante isso. Então, a gente apresentar os dois pontos sem você ter que escolher um lado. Com certeza. Você não precisa, eu acho que esse lance de escolher lado
vem muito desse lance de guerra, de embate, de debate. Aqui nós vamos debater. Não, aqui a gente vai conversar, aqui a gente vai rir, aqui a gente vai entender as outras pessoas, ouvi-las, né? Acho que hoje tirar dúvidas, porque eu vou ter várias dúvidas, porque tem muitos temas ali que eu tenho muitas dúvidas, como Stephanie mesmo. Sim. Então, acho que é isso que vai ser muito bacana, da gente aprender ainda mais. E lógico que pra gente começar, né, Bibi, a gente já preparou algumas perguntas que nossos usuários têm, tanto o meu quanto da Bibi, que a gente já veio trazer como spoiler do que vem nessa temporada por aí. Então hoje a gente vai fazer um bate-bola para que vocês conheçam um pouquinho mais sobre a Stephanie, um pouquinho mais sobre a Bibi, para vocês verem como são pontos diferentes de pensamento. Isso que é o mais legal. Como a gente tem essa linha, né? E já que você falou quem é a Stephanie, quem é a Bibi, eu sei que o seu público já te conhece, mas tem muita gente que vai assistir também porque eu tô participando do projeto. Então, quem que é a Stephanie? Se você fosse explicar para alguém, os nossos ouvintes, que também a gente vai estar nos streamings, né? Então, nossos ouvintes e quem tá nos assistindo, quem que é a Stephanie? Sté por Sté. Bom, vamos lá. Stephanie é uma vertente de várias pessoas. Então, tenho a Stephanie empresária, que eu tenho uma empresa de cosméticos íntimos, que é a Inti, maravilhosa, por isso o nome Intimidade com 2 T's Podcast, que é uma empresa de cosméticos e brinquedos íntimos que já tem mais de 16 anos. Então, a gente tem mais de 300 produtos em linha. E o que eu sentia? Eu sentia que eu tinha que trazer conteúdos de uma forma leve, de falar de relacionamento, de prazer, de vibrador, de cosmético íntimo, de uma maneira simples, porque às vezes você vê muito uma coisa teórica e não é isso que as pessoas às vezes se identificam. Então, eu queria trazer essa parte do prazer como uma coisa leve. Por isso, eu fui estudar, me tornei sexóloga e também criei o Prazer.Sté, que é o meu lugar ali de conversar com as pessoas e trocar essa ideia sobre todos os assuntos relacionados ao nosso meio e outros assuntos também, porque eu acho que quando a gente traz outros assuntos também do nosso dia a dia, de como é meu relacionamento, então eu mostro muito isso nesse dia a dia que as pessoas se identificam. Então a Stephanie é empresária, é sexóloga, é marqueteira, é tudo que vem por aí. Mas é isso, é uma Stephanie de várias faces aí que a gente vai acompanhando e que vocês vão me conhecendo cada vez melhor a partir de hoje. Maravilhosa. E você, Bibi? Quem é a Bibi? Bibi Hot. Bibi Hot por Bibi Hot. Eu começo a minha vida como comunicadora como professora de língua portuguesa, olha só. Meu Deus. Eu trabalhei como professora por 10 anos. Depois eu comecei a me envolver no marketing digital. Aí eu fiz uma MBA em marketing digital. E do marketing eu caí nesse mundo da internet, né? E a gente foi indo. Eu já sou do meio liberal, né? Swing, homenagem, troca de casal, olha só. De tudo isso eu já sou do meio há 10 anos. Então já tive relacionamentos e vivo no meio liberal há mais de uma década. Nossa, parece horrível falando assim. Nossa, mais de uma década dá um peso, década, né? Eu acho que não gostei. Há muitos anos. Há muitos anos, isso, não vou mais nomear quantos. E aí eu também comecei a me envolver bastante com a sexualidade, comecei a falar de relacionamentos na internet, fui idealizadora, eu sou idealizadora, né, embora não faça mais parte do Guia Meio Liberal, que é um dos maiores portais sobre relacionamento liberal. Aí eu fiz psicologia sexual e me encantei ainda mais, né, que a sexualidade é um assunto incrível e hoje eu sou aluna de pós-graduação da sexualidade humana. Então, esse universo todo eu misturo a comunicação da professora, né, com os estudos de sexualidade, psicologia, com o conhecimento de marketing. Juntei também todas essas personas, assim como o Sté também tem várias personas, e trabalho tudo isso para construir essa coisa de trazer a sexualidade, o meio liberal também, principalmente, relacionamentos fora do padrão, para a gente discutir isso de uma forma leve, desmistificar os preconceitos que existem, né? E tem muito ainda, demais, né, Bi? Demais. A sociedade evolui, mas os humanos não. Eles vão indo mais devagar do que a sociedade no geral, assim, que a gente vende, né, uma imagem de... E a gente vê isso porque, se eu não me engano, agora estreia, né, um reality show da Débora Seco, que é a Terceira Metade, e teve muitas pessoas criticando essa questão desse reality, como que ela pode fazer um reality que incentiva isso, que isso só tá linkado à putaria. E, na verdade, é muito diferente disso, né, Bi? É uma oportunidade para que as pessoas enxerguem, justamente por ter uma das minhas mentoras lá, Regina Navarro,
Imagina um Ela dia vai estar lá? Ela é uma das orientadoras Ai, que legal. do programa. E ela serve justamente para a hora que os casais estão em crise, estão ali nos conflitos, ela serve como uma orientadora. Ela já trabalha, né, atendendo casais que são, que querem ter a mente mais aberta, que querem evoluir para essa outra parte. Então ela tá lá como uma orientadora. Então é muito legal ter tanto que no primeiro episódio da Débora e da Regina, eles trituraram várias frases que os casais que gostam de viver relacionamentos fora do padrão da monogamia ouviram. Ah, vocês não se amam o suficiente, por isso vocês gostam de se relacionar com outras pessoas. Se fosse para viver assim, vivesse solteiro. Então eles trituraram essas opiniões ali junto da Regina Navarro e da Débora Seco, que também já ouviu várias coisas, para começar a realmente desmistificar. Então eu acho um programa importantíssimo tá ali na TV, sabe? Bacana, vamos acompanhar como é que vai ser. Quero muito ver esse desfecho de como que as pessoas vão aceitar isso, porque é difícil mesmo, assim, principalmente quando você pega pessoas de mais idade, você falar sobre isso, eles sempre falam, mas isso daí é gente que gosta da putaria. Sim. Eu sempre escutei isso, assim, de pessoas mais velhas. É gente safada. É gente safada, na verdade essa daí só gosta disso, ou ele, então é que é uma quebra de padrão, né? Total. A gente foi ensinado a uma coisa, a gente viu a nossa família, nossos pais, nossos avós vivendo de uma outra maneira. E como assim agora você quer viver de outra? Entendeu? Então, assim, toda a geração nova, tudo bem que a não monogamia, se a gente for levar isso ao pé da letra, a questão de ter outros parceiros, reis e rainhas lá de outros tempos, desde os tempos das cavernas, a gente vai ver, a questão de comunidades, ela não tinha esse padrão de casal, né? Uhum. A questão do casal foi sendo construída através de propriedade, porque como assim? A gente casa, e aí você vai ter um filho, não sei se é meu, mas os meus hectares vão ficar sabe? Então, foi também uma questão do capitalismo. Então, assim, gente... N coisas, né? Ó. E sabe o que vai ser mais legal? É que eu sou totalmente monogâmica, assim, em relacionamentos. E a Bibi não. Então, a gente vai ter essas duas visões do que eu enxergo, do que eu já vi acontecer com alguns amigos. Porque, querendo ou não, acontece em alguns relacionamentos de dar ruim. Mas eu acredito que também falta um pouco dessa questão da conversa. Porque tem gente que do dia pra noite fala, não somos mais monogâmicos. Não. Só que teve uma conversa pra isso. Até que limite é isso? Eu sei que tem algumas coisas assim, né, Bi? Sim, exatamente. A identificação relacional que a gente chama. Com que você se identifica monogâmica quando você está num relacionamento. Sim. É a sua identificação. Então, se um dia você quiser mudar ela, você vai passar a trabalhar essa nova identificação. Então, é um trabalho, sabe? E as pessoas falam assim, quem vai pro meio liberal, quem vai pro swing, melhora o casamento. Não melhora. Uma falácia isso aí, tá? Porque assim, o que pode acontecer? O casal vai ter que conversar mais. Porque como assim? Você vai com o seu parceiro pra uma casa swing, você não sabe o que você pode fazer. Exato. Então você vai ter que conversar. E nessa conversa é a hora que o casal se abre, às vezes fala de desejos, de toques. Eu prefiro que me toque assim, eu prefiro que me toque de outro jeito. Que são conversas que qualquer casal deveria ter. Que deveria ter, exatamente. Porque... Falta muito nos casais essa coisa da conversa, né? Porque é difícil também, né? Imagina, a pessoa tá lá no oral, aí você fala, não tá legal assim. De onde você tira essa força pra dizer que não tá legal? Entendeu? Não é fácil, também a gente sabe. E também não precisa falar assim, gente. Eu falo muito que às vezes um toquinho na cabeça, ou quando a pessoa acerta um ponto, você reforçar aquilo. Isso. Porque a gente tem mania, às vezes, de ficar quieta e mostrar que está gostando. E eu acho que quanto mais a gente faz esse fake, mais o homem ou a mulher é condicionado a continuar fazendo aquilo. Exato. Isso que é o nosso erro. Eu falo que fingir é a pior coisa. Porque você está condicionando a pessoa a continuar fazendo errado. A performance sexual afasta do prazer verdadeiro. Exato. Então, assim, você performar pra impressionar, seja o homem, a mulher, seja quem for, e você performar que tá sentindo algo que você não está, vai te afastar da conexão com o parceiro, porque o parceiro vai achar, não, minha mulher eu domino, cara. Minha mulher eu arrebento. E no fundo, ela não tá curtindo. E no fundo ela tá falando pras amigas que toda hora ela tem que fingir um orgasmo pra acabar logo. Olha isso. Olha isso, né?
Isso é Então, doideira. É isso. Então, a conversa é uma coisa que a gente precisa ter em qualquer relacionamento. Então, o swing, o meio liberal, falando dessa parte, ele melhora porque melhora o diálogo. Sim. Melhora a transparência do diálogo. Mas se também não tiver isso e a pessoa chegar lá e não tiver preparada, pode dar o efeito exatamente Tem casamento que contrário, acaba né? dentro da casa swing. Olha Tenho lá. histórias. Olha lá. Acabou lá dentro, a aliança jogada na cara e tchau, não quero mais, e é isso. Eu acho que a gente deveria ter um episódio só falando de coisas polêmicas que já aconteceram. Se É vocês querem esse episódio só com babados, histórias de Sté e Bibi Hot, babados que sabemos, comentem aí, se inscrevam no canal, façam tudo que vocês têm que fazer, que a gente vai fazer um episódio só com fofoca, só com babado. Maravilhoso. Bibi, vou fazer assim. A gente teve algumas perguntas dos nossos internautas, né? Então aqui a gente vai ter um bate-bola. Eu vou fazer algumas perguntas pra Bibi que a gente recebeu. Vou começar com uma, tá, Bibi? Tá. Primeiro, sexo no casamento acaba? Eu acho que tem uma frase até, Esther Perel, que ela fala sobre relacionamentos. Que o desejo morre com a negligência. Então, o sexo no casamento, ele morre com a negligência. Porque, só que assim, aí entra essa questão, o ganchinho já do que a gente estava falando. Essa negligência, às vezes, ela não é consciente. Porque, às vezes, o cara não sabe que ele está negligenciando o prazer da parceira. Então, por isso, a conversa honesta, tudo. A tendência é que falem que sim, o sexo no casamento acaba. Mas a gente tem que entender não a afirmação, mas o porquê que isso é uma afirmativa. Então, ele acaba pela negligência. Às vezes a gente vai se largando também a questão da vaidade, né? Principalmente os homens deixam de se cuidar depois que estão casados, tá? Porque aí ganhou o jogo. Na verdade, o jogo só começou. Então, quando você casa, não é que o jogo terminou, o jogo começa ali. Porque você manter um casamento, você manter um relacionamento não é fácil. Não é mesmo. Trabalho duro, né? Então, o sexo no casamento, ele só termina, ele só morre pela negligência. E essa negligência pode ser resolvida com diálogo, com honestidade, falar de verdade o que você está sentindo, né? Então, independente do tamanho, tá? Às vezes as pessoas pensam que o prazer está associado ao tamanho. E não é exatamente sobre isso. É você ter um conjunto ali de fatores, né? Eu falo que eu não. Eu já tomando como se fosse minha frase, mas tá, alguém muito importante aí falou que o maior órgão sexual que temos é o cérebro. Sim, com certeza. Então, se o seu cérebro não tá legal, se essa saúde mental não tá legal, se o seu relacionamento não é algo que você fica confortável, você nem vai ter orgasmo, né? Então, eu sou uma pessoa que achei que era sexual por um tempo. Eu achava mesmo, eu não tinha desejo, não tinha prazer, isso bem antes, eu era bem novinha, quando os hormônios estavam ali fervendo. E depois eu entendi que era uma questão do cérebro, de se entender o que eu gosto, como eu gosto de fazer, né? Como eu gosto que me toquem, o quanto eu estou confortável com o toque do outro. E aí você passa a desenvolver. Hoje tenho certeza que eu não sou. Mas é bem isso. Eu enxergo algumas coisas também assim, Bibi, que eu já presenciei e tudo mais. Eu sinto que tem algumas coisas. A primeira é que para a mulher o sexo ele começa muito mais na cabeça do que para o homem. Então, querendo ou não, é muito a maneira como ela foi tratada. Óbvio, tem dia que a gente só quer chegar e pá. Uhum. Mas o sexo para a mulher, ele começa a partir do bom dia da manhã, o jeito que ela tá sendo tratada, a ajuda que às vezes o marido ou o namorado, ou peguete, dá em casa também. Então, é uma pressão muito grande, porque antes a mulher tinha mais, eu só não, né? Mas eu cuido dos filhos. Mas agora a mulher, ela é multifuncional, ela faz muitas mais coisas. Então, tem que mudar um pouquinho esse pensamento que a mulher não precisa de ajuda na casa. E tudo isso é uma construção. Então, eu acho que essa é uma questão, o jeito que ela é tratada. A questão que eu sinto também é que o beijo começa a estar relacionado somente com o sexo. Então, quando a pessoa te beija, ela já entra em pânico porque acha que vai ter que transar. Isso é muito ruim no relacionamento, porque o beijo é uma das principais trocas de hormônio, de bem-estar. Então, o beijo ele não deveria estar só associado a esse momento ali do sexo. E o terceiro é a falta de comunicação. Não tem jeito. Acho que as pessoas que não conversam é uma linha
que ela vai sendo cortada uma hora, não tem muito jeito. E vai caminhar jeito. pro fim, né? Exatamente. Então, assim, a falta de diálogo, ela é o presságio do fim de um relacionamento. Então, quando você não consegue desenvolver o diálogo, não, mas já tentei falar com meu marido, ele, não gosta de falar desses assuntos. Amiga do céu. É difícil. Não é bom, não é um bom sinal. Não, não é, porque uma hora você não sustenta mais, e é difícil você conseguir ser você mesma. É muito ruim. E aí você vai se perdendo não só da relação, mas como da sua identidade, total, de quem você é. Total. Já passei por relacionamentos assim. E o Gui pode comprovar que eu era uma outra pessoa. Eu não era mais a Stephanie. Não tinha mais vontade de trabalhar, de viver. Então, como as pessoas podem te elevar, mas como elas podem te deixar lá embaixo te também. Rebaixar. E é difícil, às vezes, a gente perceber isso, né? Eu acho que quase sempre a gente não percebe. Quase sempre, é verdade. Quase sempre. Porque depois que você sai desse relacionamento, você olha pra trás e fala, meu Deus, não é possível que eu passava por isso. Você não se reconhece. Você era tanto outra pessoa que você olha e fala, não é possível que aquela pessoa seja eu. É verdade. E as pessoas, às vezes, vê a gente, né? Sei lá, pessoas que estudam, pessoas que se desenvolvem, que são sociais, que estão aí, né, até numa classe privilegiada e tal. Não, é impossível que a Esté tenha passado por um relacionamento tóxico, é impossível que ela tenha passado por dificuldades na parte sexual, é impossível isso. Então, a mesma coisa, às vezes olham pra mim, as pessoas se chocam e falam assim, nossa, mas deve ser, pra mim seria difícil, mas pra você é fácil, né, você não tem ciúmes. Gente... Tenho claro ciúmes, sim. Sentimentos a gente não controla. Eles surgem. O que a gente controla são as nossas ações depois do que a gente sente. Então, tenho ciúmes, sim. E às vezes é ciúmes das coisas mais banais. Às vezes de umas coisas... Porque as pessoas veem a gente falando de relacionamento, vê você falando de sexualidade. Mas não, isso é super resolvidaço. Imagina. Cara, a gente vai se desenvolvendo, a gente vai aprendendo. Depois, assim, a tendência é essa. A gente buscar melhorar. Né? Com certeza. Hoje no meu relacionamento é isso. Tem que ter muita conversa. Tem dia que você chega estressado, você quer tacar tudo pro alto. É uma questão de conversa. Não tem jeito. Se você ficar fugindo disso... É complicado. É o presságio do fim. É verdade. Verdade. Bom, então nesses lances de perguntas, eu vou te fazer uma agora também, que é uma que para algumas pessoas pode soar absurdo. Tá. Mas para outras, elas estão convictas. E aí você vê como você vai responder, né? A masturbação dentro do relacionamento, ela é uma traição silenciosa? Bom, vamos lá. Opinião de Stephanie, tá? Agora, cada um pode ter a sua. Primeiro que pra mim a masturbação é autoconhecimento. Autoconhecimento é tudo. Quando a gente domina o nosso corpo, entende o toque, onde a gente gosta, onde não, a gente também começa a impor limites daquilo que a gente gosta ou não dentro de um relacionamento ou dentro de uma transada, vamos dizer assim. Quando a gente não conhece o próprio corpo, é muito difícil da gente guiar o nosso prazer. Então eu falo, tem amigas que falam assim, ele era péssimo, não sei o quê. Mas será que ele era péssimo ou será que você também não conseguiu guiar o que você gosta? Você já teve um orgasmo com você mesma? Você já se tocou? Você já usou um vibrador? Você já usou um gel excitante? Você já pegou um espelhinho para ver como é a tua região íntima? Então, para mim, eu acho que a masturbação é essencial. Acho que tem que ter. Acho que uma brincadeira até legal, você tá ali no casal, você se masturbar na frente do outro, isso dá um prazer imenso. É que as pessoas têm vergonha disso. Mas é incrível quando a gente faz. Então, eu acho que a questão é, primeiro, tem que se conhecer e, é lógico, tem pessoas que... Uma coisa que eu não aceito, tá? Vamos supor, se meu namorado entrasse num site adulto, pegasse uma menina de webcam pra ele se masturbar. Eu tô fora. Isso pra mim já é uma traição. Mas ele se masturbar sem a presença de outra pessoa ou vendo um vídeo já pronto, não tem problema. O problema é ele estar interagindo com uma outra pessoa. Aí pra mim já é traição. Pra outros pode não ser, mas eu não gosto dessa parte. Mas ele no banheiro, ele no banho, ele vê um vídeo já pronto e se masturbar, que ótimo, entendeu? Conheço o próprio corpo, assim como eu também tenho meus momentos que eu vou lá, pego o meu vibrador e eu tô sozinha ali no meu momento de me conhecer e tá perfeito. Então, pra mim, não é traição nesse quesito que eu falei. O que define a traição são os limites colocados. Então, assim, como pra você isso é traição, esse é o seu limite. Então, não existe uma coisa... até mesmo assim, as pessoas falam, mas beijar outra pessoa é traição.
Dependendo do combinado, não. Depende, Tem exatamente. casal monogâmico que no carnaval abre essa exceção e eles saem juntos beijando outras pessoas. Para muitos isso seria traição, mas se eles estão fazendo juntos de forma consensual, então traição é a quebra de um combinado, é a quebra de um limite estabelecido. Então, claro que dentro de uma relação monogâmica existem mais limites, né, do que em outros formatos, outros tipos de relação. Mas é isso, você falou, ó, vídeos, ok. Uma pessoa real ali interagindo já não é ok pra mim. Exato. Então, os limites sendo bem claros, a pessoa só vai passar deles se ela tiver consciência do que ela tá fazendo. Então, ela tem consciência de que até ali ela não pode ir. Se ela passou, ela fez isso de forma consciente. E aí sim, né, cabe a traição. Então, e a masturbação é muito tabu ainda, porque as pessoas têm vergonha das feições do prazer. Exato. Então, a pessoa tem vergonha de... Porque você sozinha, às vezes você faz as suas caras e bocas ali, que às vezes não são sensuais, ok? Não Mas são. aos olhos do parceiro, às vezes, te vendo sentir muito prazer, mesmo que seja uma caretona, poxa, aquilo é satisfatório, é gostoso ver que alguém ali que você ama, que tá com você, tá curtindo e melhor ainda, tá confiando em você. Com certeza. Porque tá ali dividindo algo que até então a masturbação é algo íntimo, né? Muito. E eu acho que a única coisa que eu daria de dica é não coloque essa pressão no outro de ele não poder ou ela não poder se masturbar. Eu acho isso muito chato. Eu tenho amigas minhas que elas proibiam. De, não, imagina, como que ele tá vendo um vídeo e se masturbando. Gente, faz parte ali. Vê você também um vídeo e se masturba. Exato. Entendeu? Vai você também. Então, eu acho que a gente bloquear isso é algo muito ruim porque é um entendimento do nosso corpo. Então, a minha opinião é essa. E a masturbação melhora o desempenho sexual. Total. Então, as pessoas pensam que a masturbação te afasta do sexo a 2, ou a 3, ou a 4. Mas ela, na verdade, ela solta substâncias, dopaminas, endorfinas, enfim, várias substâncias e hormônios no seu corpo que fazem com que a sua libido fique mais em alta. Então, às vezes, a mulher fala, eu tô sem libido nenhuma. Mas já tentou se masturbar sozinha, pra começar? Pra ver se é realmente isso? Já passou um gelzinho e deixou ele ali te ativando, te excitando, né, dando aquele calorzinho, aquela coisa, pra você ver se realmente é isso? Porque às vezes é falta de estímulo, né? Às vezes, claro, às vezes tem também diagnósticos, aí tem outras questões. Mas da questão básica, da questão básica é isso, é você se conhecer e tentar não limitar a outra pessoa nesse sentido que não é algo que vai ferir o seu relacionamento. Pelo contrário, pode melhorar. Também acho, Bi. Total. Vou para mais uma pergunta aqui. Essa é polêmica. Dá para amar e desejar pessoas diferentes? Aí eu falo igual você para me defender também. Eu, como Bibi Hot, minha opinião, tá? Eu que falo de amor livre, de relações, o desejo e o amor estão em caixinhas separadas. Mas elas convivem juntas também. Isso, né? É que o desejo é algo carnal. A gente nasce desejando, por exemplo, o seio da nossa mãe pela nossa sobrevivência. Então, já existe um desejo ali que é baseado na necessidade. Então, o amor, e aí se a gente fosse falar de paixão também abririam outros leques, mas o amor, ele é algo mais maduro, construído, é uma escolha diária. Já o desejo é um arrepio na pele. Algo mais carnal. Mais carnal, é físico, é fisiológico, enfim, dá pra gente falar da biologia, né, o desejo. Aquela pupila dilatada. O que é uma pupila dilatada? É do nosso corpo. Então, quando você olha algo e você deseja, isso não vai te... eu desejei outro homem, meu Deus, então quer dizer que eu não amo mais o meu marido? O que você vai fazer depois do desejo que é o que manda. Aí sim, né? Essa é a questão. Então, não existe um botãozinho que te desliga de, pronto, casei. A partir do momento que você assina, você aperta o botão do nunca mais desejarei outra pessoa. Você vai desejar. Mas aí o que você faz com o desejo depende dos limites, dos acordos, do que vocês combinaram como relação. Então, é sim possível amar uma pessoa e desejar outra ou outras. E aí, o que você faz a partir do desejo, que é o que manda. Com certeza. E detalhe, desejar outra pessoa não elimina o desejo que você tem pelo seu marido, pelo seu parceiro.
Né? Então, quando você deseja, você às vezes tá lá num restaurante, tá com um prato maravilhoso, chega um outro prato maravilhoso também. Você não deseja outro? Daí quer dizer o quê? Que você vai jogar o seu pra trás e vai atrás do outro? Calma, somos racionais. Algumas pessoas. Algumas. Tem umas que perdem a mão. Tem umas que vão jogar o prato e vão atrás da outra mesa. Não seja essa pessoa. Mas eu acho que é muito isso mesmo. É tirar essa ideia que não pode ter o desejo. Engraçado, eu e o Fábio, quando passa uma mulher bonita, um cara bonito, a gente fala, nossa, que mulher bonita. Ou, nossa, que cara bonito. A gente tá vendo filme, a gente comenta essas coisas. Porque pra gente não é tabu nenhum falar sobre isso, né? De falar... Não que a gente tá desejando, mas a partir do momento que você tem um interesse visual, né? Você acha a pessoa bonita, você pode despertar um desejo ali. E é isso, é saber o limite de até onde você pode ir. Qual que é o combinado do relacionamento de vocês. Mas eu acho que o desejar não tem problema algum. Até porque isso pode fantasiar na nossa cabeça e a gente trazer até pro nosso relacionamento algumas coisas que a gente vê ou que a gente sente. Era mais ou menos também uma pergunta que eu tinha feito, mas já até respondi essa, Bibi. Acho que é muito isso que você falou. Não vejo o desejo como algo ruim. Então, já que a gente falou isso de limites, do que seria trair ou não, e a traição, ela tem perdão? O que você acha? Então, a traição, ela tem perdão. 60% das pessoas que são traídas, elas voltam para um relacionamento. Isso é um dado, assim, acho que até grande, né? Sim. A questão é, quando a gente quebra um vaso, a gente cola ele, mas a rachadura ainda continua ali. Então, o problema de, às vezes, aceitar uma traição é que depois não dá certo. Porque você, às vezes, se torna uma pessoa extremamente controladora, possessiva, porque isso te dá medo. Se a traição tem esse efeito em você, ela vai te deixar mais insegura. E você acaba, às vezes, virando uma pessoa que você não quer virar. Então, sim, tem perdão, mas a dificuldade é o que vai acontecer nesse pós. Como que você vai ser, posicionamento, pegar celular, ficar olhando, ficar encanada, a pessoa sai, você fica com a mentalidade a milhão, se isso tá certo, se não vai acontecer nada. Isso é vida também? É difícil, aí vai muito de uma escolha pessoal. Tem pessoas que traem, realmente perdoam e vai pra frente. Eu digo que eu dou uma chance e olhe lá, mas depende muito do grau, acho que da traição também. Mas a pessoa, o ser humano, ele pode ter 3 chances na vida, isso pra tudo, tá, Bibi? 3 chances se você quiser. A primeira pode ter sido um erro, a segunda também. Quando ele comete a terceira, significa que nunca mais vai mudar. Isso daí eu tenho um estudo até sobre isso. Eu não consigo dar as 3 chances. Eu, na primeira, eu já começo a andar pra trás, porque eu vou me tornar uma outra pessoa. Mas nem pelo outro. Me traiu, a bola pra frente, somos amigos, mas, cara, não quero mais. Porque eu viro uma pessoa extremamente possessiva com a outra. De querer ver o celular e não ter confiança quando vai num barzinho ou vai sair com os amigos. E eu não sou essa pessoa, não gosto de ser. Porque pra mim, eu acho que o casal, cada um tem que ter o seu hobby, tem que sair mesmo com os amigos, tem que curtir. Mas se a pessoa me prova o contrário, que eu não posso confiar nela, aí eu começo a virar uma outra Stephanie. E aí faz mal pra você também, faz mal pra mim. Então, pra mim, tem perdão, mas o que vai acontecer depois? Você vai ser a mesma pessoa? Você vai conseguir conviver com isso? Eu acho assim, realmente, a confiança é uma coisa que ela é construída, mas com uma pedrada ela pode ser destruída. Com certeza. Então, e você reconstruir esse muro da confiança, eu já vi casos de pessoas que conseguem. Porque realmente foi um erro, e aí a pessoa que errou se compromete a reconstruir aquele muro, mesmo que ele não seja mais tão estável quanto o primeiro, mas ele consegue solidificar ali aos poucos e retomar essa confiança. Então, no meu caso pessoal, se a traição tem perdão, eu nunca fui traída que eu saiba. Também já, várias vezes. Que eu saiba, não. E aí as pessoas podem pensar, você nunca foi traída porque você tem uma relação liberal, uma relação aberta. Existe traição dentro da relação aberta, liberal, existe. E pra gente ela é ainda pior, porque você já tinha a liberdade. É verdade. E como é que você age pelas costas, você age de forma de mau caráter ali. Eu já indo pro lado pessoal, mau caráter, um traje. Você tendo a liberdade
Entendeu? Só que essas pessoas têm esse fascínio pelo errado, essa adrenalina, mas assim, o meio liberal em si, quem frequenta, né, casas liberais e tudo, já sente essa adrenalina. Então já seria quase que um substituto nesse sentido do não saber o que vai acontecer, do conhecer pessoas novas, já tem isso. Então, quando você tem uma outra possibilidade de fazer o errado, no caso de trair, porque dentro de uma relação assim, a gente tem combinados. Então, por exemplo, sei lá, nenhuma amiga minha, ok? Aí vai lá e começa a trocar curtida no Instagram, começa não sei o quê, começa a chavecar. E a amiga, às vezes, pensa, mas é que ele é liberal, né? E ela também nem sabe que vocês têm esse combinado, exato, né? Então, a traição, ela no meio liberal, ela existe. E ela acontece, não pouco, tá? Ela acontece muito. Porque, de alguma maneira, parece que o ser humano ainda tem essa dificuldade de honestidade, de falar, né, das coisas. E também as pessoas associam traição somente a beijo, a coisa. Mas tem a traição, às vezes, de uma financeira. Às vezes, seu parceiro tava lá escondendo um dinheiro lá, ou desviando, ou fazendo alguma coisa assim, ou comprando coisas escondidas, sabe? É um tipo de traição. Toda quebra de confiança, ela é uma traição. Também então, se ela merece perdão ou não, aí vai depender do contexto, dos combinados, né? E do tipo de relação que vocês têm também. Às vezes, sei lá, você tá há 10 anos, 20 anos com uma pessoa, e ela foi lá e escorregou um dia lá que bebeu demais, fez uma besteira em outro país, e aí fala pra você, olha, aconteceu isso. Pô, aí foi uma coisa pontual, você já conhece a pessoa há tantos anos. Eu acho que às vezes a sinceridade, ela ajuda. Quando você não tem que ir atrás pra descobrir. Eu tive um relacionamento que eu tava fazendo uma feira na Alemanha, e meu sexto sentido, ele sempre apita. Eu falo que sexto sentido de mulher é um negócio bravo. E eu tava no meio da feira, fui dormir com o coração apertado. E isso faz o quê? Uns 4, 5 anos, mais ou menos. Fui dormir com o coração apertado. E meu coração continuou apertado. Eu sonhei a noite inteira que tinha acontecido alguma coisa. Liguei no dia seguinte. Falei, me conta. Eu sei que rolou alguma coisa. Pode me contar. Você é louca, que não sei o que lá. Sempre a gente é louca, né? Sempre. Aí voltei pra cá. Ele foi tomar banho. Peguei o celular. Achei tudo daquele dia. Nossa. E aí é isso que me deixa mais pé da vida, porque se ele tivesse sido sincero, honesto com você, teria sido muito melhor. E eu dei as oportunidades, voltei, perguntei de novo, queria saber, e não aconteceu. Então, acho que assim, às vezes você falar é melhor do que a pessoa descobrir e ser pega numa surpresa ali. Sei, também, depende, sei lá. É difícil isso. É difícil, mas eu acho que a sinceridade, às vezes, é o melhor caminho do que você encontrar e ler, e acho que é pior. E mesmo que a sinceridade seja para o fim do relacionamento, você pelo menos vai com a consciência limpa. Você sabe que você foi honesto com a pessoa, você deu a oportunidade, que esse é o problema da traição, você não tem a oportunidade de ver se você quer perdoar ou não, de entender o lado da pessoa, né? Pelo menos você dá chance para quem, né, foi traído. E se ela não te deu a chance, aí é você arcar com as suas consequências. Com certeza. Aí você fez o seu ato. E já linkando nisso, Bia, agora eu quero uma opinião sua por conta desse meio. Menage é traição ou é acordo? É acordo absoluto. Total. Total. Não. Pode haver quebras de combinados dentro de um menage. Tá. Então, às vezes assim, é estranho falar isso, mas é até bom pra quem não é muito desse universo. Tem menage que não pode rolar beijo. Ah, tem isso? Só pode rolar o sexo. E tá tudo bem. Tem gente que, mas eu não faria. Então não faça. Não fica julgando quem faz. Eu sou sempre dessa política de, mas eu não faço troca de casal com casal que não beija, com casal que... Então você não vai fazer com eles. Porque esse é o combinado deles. E não cabe a você ficar achando que o seu combinado é maior ou superior do que o dos outros. Então eu tenho muito essa linha de... Eu falo muito sobre a liberdade relacional. Que o melhor formato de relacionamento é o que faz bem pra você. É isso. Não importa se eu não concordo. Sou eu que tô me relacionando com você? Não, então eu não tenho que ficar concordando ou discordando de você, entendeu? Contanto que seja consensual, né? E que seja ali das duas partes de uma forma equilibrada,
Eu não vejo problema nenhum. Então, dentro de uma homenagem, para ir para uma homenagem, já houve um combinado, já houve uma escolha, né? E daí, dentro do homenagem, vai acontecer ali algumas combinações. Tem gente que deixa fluir. Também tem o lance do, ficou mais tempo nela do que em mim. A juíza de homenagem, ela fica ali com o cronômetro. Ficou 30 segundos a mais do que em mim, ou coisa assim. E que eu vejo que isso é mais parte da insegurança, principalmente de quem tá começando, mas que não é uma sensação boa ficar de fora numa homenagem. Não, e acho que as pessoas erram às vezes, né? Assim, não teve uma conversa prévia, ou chega lá, dá atenção só pra outra pessoa e esquece quem tá do seu lado. Isso é muito ruim também, né? É afobação, né? Afobação, porque vê tudo aquilo, primeira vez, quer fazer tudo de uma vez. Ou então tá, né? sei lá, 20 anos casado com a mesma mulher, é a primeira que tá vendo a homenagem feminino, por exemplo, aí tá vendo a mulher pela primeira vez ali. E também acontece o inverso, quando é uma homenagem masculino, o cara às vezes vê a mulher gemendo um monte no do outro, e fica aquilo não mata ele por dentro, ele fala, meu Deus do céu. Só que daí tem alguns que transformam essa dor em tesão, então também acontece, é você ter certeza do que é o seu relacionamento, por isso que a gente sempre fala, se o seu relacionamento tá em crise, não abra para terceiros. Exato. Resolva a salvação, dois. né? Não, vai piorar, porque se nenhuma terceira pessoa, e essa é uma opinião meio polêmica minha, nenhuma terceira pessoa é responsável pelo fim do seu relacionamento. Um relacionamento termina entre os dois. E às vezes já terminou faz tempo e só você não tava percebendo. Então, não, mas é que a fulana que era mais bonita. Se o seu relacionamento estivesse bom e bem, não tô falando de traição, tá? Tô falando de terminou e daí foi se relacionar. Não se senta em cadeira ocupada. Então, não tem como sentar em cadeira ocupada. Só se senta em cadeira vazia. Então, a gente tem que sempre reavaliar muito o relacionamento. Por isso que dá trabalho, gente. Por isso que tem tanta gente solteira. É verdade. Dá trabalho pra caramba se relacionar. Tá difícil agora mesmo. Não tem jeito. A gente falou muito, né, sobre as mulheres, sobre o que elas pensam, sobre o cérebro ser tudo, essa parte, a parte sexual. Mas e o homem? Ele tem essa frase, né? Homem pensa em sexo o tempo todo. Você concorda com ela, Stephanie? Parcialmente, depende do ponto de vista de cada um. Segundo um estudo que teve na Ohio State University, eles falam que o homem pensa em sexo 19 vezes ao dia. Pode ser muito? Pode ser pouco? Não sei. Num dia de 24 horas pensar 19 vezes? Sei lá, não sei. Mas eles pensam mais ainda em comer e dormir. Esse foi um estudo que foi revelado. Então, sim, o sexo está ali presente na terceira colocação sobre o pensamento do homem, mas o homem também pensa em essas duas outras questões também, que estão muito linkadas. Então, assim, gente, eu acho que isso varia muito de pessoa para pessoa. Tem pessoas que o pensar em sexo é muito bom, porque ela consegue chegar em casa com um tesão mais alto. Por isso que às vezes a gente fala do sexo agendado, eu não entendia isso antes, porque pra mim o sexo agendado era terrível. Mas eu comecei a conversar com outras pessoas que quando eles têm o sexo marcado naquele dia, eles começam já a fantasiar ao longo do dia tudo que vai ocorrer na noite. Então por isso que às vezes o combinado acaba ficando bom. Isso é legal. Porque a pessoa começa a pensar mais, naquele dia eu vou ter isso, então vai ser gostoso, e a pessoa também começa a apimentar, trazer algumas coisas de lingerie, de brinquedo, de cosmético, e vai mandando fotinho durante o dia, então já sabe que aquele dia é o dia que eles vão ter um momento para os dois. Então, é muito isso. Eu acho que o homem pensa assim como a mulher pensa, e tem às vezes mulheres que pensam mais do que os homens, mas a gente tem que incentivar essa nossa mente, principalmente a mulher. Lê um conto erótico, lê um livro que tem essa pegada mais sensual, vê um vídeo, veja coisas que te façam pensar um pouco mais no sexo, porque às vezes a mulher, ela tá tão engessada porque ela não pensa no sexo. Ela tá o dia inteiro, o filho, a escola, o trabalho, o estresse, a comida, a geladeira, a moça, não sei o quê, tudo. Mas acaba perdendo esse negócio de pensar no sexo. E o pensar em sexo, muito diferente do que as pessoas pensam, é muito bom e não ruim. É saudável, né? É saudável. É que eu acho que o maior problema dos homens pensarem mais em sexo do que as mulheres é que desde pequenos eles são ensinados a pensar. Eles são estimulados a se masturbar, enquanto as mulheres são reprimidas nesse sentido. Não toca aí, não mexe aí, não olha aí, não... Tudo é feio.
é feio fazer assim, senta com a perna fechada, faz isso, não sei o que, não... Então, as mulheres são reprimidas desde pequenininhas a pensar em sexo. A pensar, não podia falar sobre virgindade, não podia falar sobre como se perderia, né? Que hoje em dia esse termo perder também, ele já tá meio... Mas como aconteceria o primeiro ato sexual? Já os meninos são levados em lugares de profissionais para que eles percam da melhor forma possível como profissional. Aprendendo, a revistinha, porque antes era a revista, Sim. né? Então, aquele seu tio que já com seus 12, 11 anos já te dava uma revistinha pra você já aprendendo e vendo. E era o orgulho da família, né? Que o menino tava vendo a revista, enquanto a menina não podia fazer nada. Se tivesse um beijo na boca numa novela, a menina tampavam os olhinhos da menina. Então, assim, o nosso maior problema das mulheres não pensarem em sexo é exatamente essa repressão, né, que houve, e reprimir os próprios desejos, reprimir algo que é natural. Imagina ali quando tá os hormônios, aquele é o momento de você trabalhar, orientar, explicar como funciona. Então, essa coisa da repressão, que bom que isso tá acabando, porque profissionais como nós, por exemplo, a gente abre caminhos justamente para que as pessoas estejam mais abertas a isso, possam escutar, possam falar, nossa, isso faz sentido para mim, isso, porque antes não tinha. Minha mãe, por exemplo, não teve essa oportunidade, as minhas avós, se você for pensar para trás, não se falava isso, muito menos, né, em canais de comunicação como agora a gente tem. Por isso a importância de falar da sexualidade de uma forma tão didática, clara, e estimular e dar essas dicas, como você disse, ouvir um podcast que é mais sensual, assistir a um filme, e buscando isso no cérebro que tá lá, existe. O nosso cérebro pensa sobre isso, ele quer pensar e ele deseja. A gente só foi reprimida por muito tempo, então agora parece meio errado. Então, quanto mais a gente conseguir desconstruir essa ideia de errado, pensar em sexo não é errado, é saudável. E olha que máximo, essa história é real, aconteceu fazem 2 semanas, mais ou menos. Tem uma amiga da minha avó, não vou falar o nome, né, porque eu não sei se ela vai se sentir constrangida com isso, que ela tá com 84 anos, e ela queria um vibrador, aí ela começou, a gente deu um bullet pra ela primeiro, aí depois ela voltou que ela queria mais modelos, aí ela levou um succionador e um que tem a penetração também com o estímulo clitoriano. Eu achei literalmente um máximo isso. Tem pessoas que falam, credo, que nojo. Por que nojo? O sexo na terceira idade, ele acontece. O toque, o beijo, ok, não vai ser mais aquele malabares que era antes, mas ele continua acontecendo. E acho tão feio as pessoas que pensam isso, de só porque tá numa maior idade, não tem mais o prazer, não tem mais a vontade. É óbvio que tem. E ela gostou, ela tá conhecendo mais o corpo dela, ela ligava de vídeo pra entender como que ligava, como que botava pra carregar. Aí ela foi lá na empresa pra gente explicar tudo pra ela e ela saiu de lá encantada. Então, eu acho tão bacana trazer histórias assim, que mostra que mesmo mulheres que tiveram uma criação super fechada estão conseguindo se abrir ao prazer. Então, o nosso papel está sendo cumprido. Eu acho que isso é um máximo. Que ela seja inspiração, né, para muitas pessoas. Porque também a terceira idade, o idoso, a idosa, ele é invalidado. Ele acaba tendo aquela sensação de inutilidade. Pronto, agora eu não sirvo mais para nada. Nem para me tocar. Então, assim, ele não tem mais... às vezes, não é que eles não têm mais tanta libido ou vontade. Eles têm vergonha, porque parece ser algo assim, nossa, não condiz mais com a sua idade, né? Quanto o sentir prazer, ele é saudável para o corpo, né? Então, até onde ainda for possível e tiver essa vontade, se tiver essa vontadinha aqui, vai atrás dessa vontade, independente da sua idade. Busca, né, produtos, acessórios, os toys. Então, assim, não, a gente perder essa vergonha, eu acho que vai ser um caminho para que as próximas gerações sejam gerações de idosas masturbadeiras. É isso, adorei esse lema. Aqui a gente vai então criar as idosas masturbadeiras. Isso. Gostei desse lema. A gente vai levantar esse exército aí, ó. Eu acho maravilhoso. E o que é mais legal aqui, Bi, que eu acho que a gente pode trazer pro pessoal que tá assistindo, deixem nos comentários as perguntas de vocês. Ou se vocês têm vergonha, chama a Bibi, chama a mim.
manda sua pergunta que a gente pode trazer aqui em outros podcasts também para responder, né? Eu acho que é isso que é muito incrível, abrir esse diálogo e que vocês participem de mais disso. O mais importante é que, e principalmente nesse começo, a gente já tem ali alguns convidados, mas a gente foi pensando justamente nessa mistura, mas que vocês comentem pessoas que vocês gostariam de ver aqui também, e temas. Olha, eu tenho dúvidas sobre isso, a gente vai abrir caixinhas de perguntas, anônimas também a gente vai abrir, tá? Para as pessoas que querem sigilo total, a gente vai abrir caixinhas anônimas lá no Instagram do Intimidade Podcast, para que vocês tenham essa abertura de fala, tenham pessoas que possam representar coisas que às vezes vocês não têm coragem de falar. Ah, mas eu vou abrir uma caixinha de pergunta, mas a Esté vai saber que sou eu. Então, a gente vai abrir também essa parte anônima para que vocês realmente ali tenham esse canal aberto para falar e saber que vocês vão ter duas opiniões. Às vezes a gente concorda em muitas coisas, mas outras não, e aí é melhor ainda. Uma delícia, eu adoro quando eu discordo da Bibi, porque aí começa aqui cada um tem no seu pensamento e a gente respeitando isso é incrível. É uma discussão saudável, né? Então, esse é o propósito do Intimidade Podcast. A gente ter pontos de vista diferentes e a gente poder ampliar essa discussão para vários nichos, vários temas e ouvir pessoas diferentes, porque a gente quer realmente que essas gerações futuras aí, além das idosas masturbadeiras, a gente tenha também pessoas com a mente mais aberta. E quando a gente fala mente aberta, não quer dizer necessariamente, mas você tem mente aberta? Mas eu não faço homenagem. Calma, mente aberta, é isso, por exemplo, a Estela tem a mente aberta, tem um relacionamento monogâmico, ela tá aberta a ouvir, a entender. Então, assim, o mente aberta, a pessoa, hoje em dia, o mente aberta é sinônimo de safado, né? Mas eu acho que é muito isso, é saber ouvir. E tudo bem, o que encaixar pra você encaixou, o que não encaixou também tudo bem, mas pelo menos você tá sabendo de mais coisas, isso que é o importante. O saber a gente tem que ir atrás, por mais que a gente não concorde com ele, faz parte. Eu acho que se a gente concorda com tudo também, a vida fica monótona, fica chata. Bibi, você pode dar um spoiler aí de convidados que vêm? Olha, eu vou tentar de uma maneira assim, ó. Já ouviu falar de BDSM, né, Esté? Já ouvi. A gente vai falar sobre BDSM com pessoas que sabem muito sobre esse assunto, vai desmistificar, vai tirar muitas dúvidas nossas, porque embora eu seja do meio, eu também flerto bastante com o BDSM, com o fetiche no geral, assim, né, porque o BDSM é uma coisa litúrgica, Sim. As pessoas estudam, tem regras muito bem estabelecidas, é uma coisa muito séria, né, então é legal a gente ouvir uma pessoa especialista nisso. Então, eu vou ter muitas dúvidas nisso, eu já vou trazer um papelzão aqui com Chega aqui com um caderno, então eu tenho algumas dúvidas. Exato. E também a gente tem temáticas ali que envolvem toda essa diversidade de gêneros, de pessoas. Por exemplo, os produtos. Lá na Paulista, que teve aquela ação, né, do desafio do Vibration, o ginecologista perguntou se o gelzinho podia passar na cabeça do pênis. E eu falei, não só lá, como no ânus. Então, às vezes, são dúvidas simples que as pessoas têm do uso, por exemplo, de cosméticos, e que a pessoa não teve oportunidade ou tem vergonha de perguntar, mas eu posso passar, por exemplo, para fazer um sexo anal? Então, a gente ter também uma pessoa especialista falando sobre anal, que vai ser incrível. Falando como funciona toda essa parte dos cuidados da saúde. Então a gente vai ter desde referências assim, como eu posso dizer, profissionais, a especialistas, a pessoas que vivem, a pessoas que vão contar histórias. Vai ter de tudo. De tudo. Esse daqui vai ser o podcast que vocês vão poder tirar todas as dúvidas de vocês com relação a tudo relacionado ao nosso meio aqui e que seja de fora também, porque tem aspectos de fora que também influenciam demais no nosso dia a dia da sexualidade e tudo mais. Que refletem aqui, né? Muito. A gente tem um tema, até tem um vídeo que eu tô pra fazer, que é nem tudo é sobre sexo. É sim. Tudo é sobre sexo. Porque se você for pensar, nós estamos aqui, nós existimos por causa do sexo. As pessoas trabalham, se cuidam, vão atrás, porque houve ali um movimento. O sexo, ela é vital, é uma vitalidade. Então,
todas essas camadas da sociedade tem a ver com a sexualidade. E a gente vai trazer pra cá, pra essa mesa, que nunca nenhum episódio vai ser igual ao outro, vocês vão ver. Não mesmo, eu acho que é muito isso que a gente quis trazer pra vocês. Bom, estamos chegando ao fim do nosso primeiro episódio, mas é só o começo do Intimidade Podcast. Eu tô muito animada, realmente achei uma parceira aqui que eu sei que vai dar muito certo justamente por trazer opiniões diferentes, e é isso que a gente precisa no nosso mercado. Convidados super especiais e lógico que vocês já têm que seguir a gente nas redes sociais que a gente vai deixar aqui pra vocês aqui no nosso rodapé. Nosso rodapé. Rodapé. E onde as pessoas te encontram, Esté, nas redes sociais? Pode me seguir lá, prazer.esté, S-T-E. O meu é bibihot, _bibihot. Então, você me encontra também no Instagram, no TikTok. E o nosso Instagram, Intimidade Podcast, para vocês acompanharem todos os episódios aqui, todas as novidades, né? A gente vai ter cortes também, sensacionais. Vai ter muita coisa. Então já segue que vocês vão adorar. E se inscreve no canal, tá? Para vocês também não perderem, ativa o sininho, todas essas coisas. E também quero dizer que eu tô muito feliz com a nossa parceria. Também tô. Uma parceria inusitada, que surgiu ali de um encontro. Essa coisa eu vou contar rapidinho. A Esté, chegando no Sex Summit. Foi. Ela chegou e me abriu um sorrisão. Eu nunca tinha visto. Eu já tinha visto, talvez, assim, de relance em algum outro lugar. Ela chegou com um sorrisão e abriu um abraço pra mim. Eu abracei ela e ela abraçou. Você não lembra se falou meu nome ou não. E saiu. E eu, assim que eu saí, eu falei, meu Deus, essa moça me confundiu com alguém. Depois a gente conversou lá, né, no fumódromo. Ela, não, eu sigo, eu acompanho e tal. Eu falei, caramba, olha o jeito que eu conheci, né? Eu acredito, não, eu acho que ela me confundiu com alguém. Imagina. Aí você foi lá na Int, Isso. A gente trocou ideia em um dia, viu que a vibe bateu uma da outra e a gente falou, vamos fazer o podcast. Porque somos mulheres de fazer acontecer. Então, é isso a gente aí. Bateu energia, a gente faz acontecer. E é isso. E eu espero que vocês gostem aí da nossa parceria. Um beijo, pessoal. Até o próximo episódio. E olha, tá maravilhoso. Aguardo vocês. Beijo, gente. Até o próximo.